Olá, hoje vamos conversar com vocês sobre recuperação tributária. Vou trazer aqui nesse vídeo verdades e mentiras sobre recuperação tributária. E um pressuposto básico da recuperação tributária é só pode ser recuperado aquele tributo que foi pago indevidamente ou a maior, certo? Esse indevidamente, agora nós temos visto isso acontecer inclusive com o DIFAL em estados como Goiás, por exemplo, que ele pode se tornar indevido em função de um julgamento, né, da justiça. Foi o caso da decisão do STF a respeito do DIFAL goiano. Pois bem, então eu só posso recuperar um tributo que ele tenha sido pago de forma indevida ou que ele tenha sido pago a maior. Não existe recuperação tributária de tributo que era efetivamente devido e foi pago de acordo com as normas, utilizando os benefícios e tudo isso, certo? Se o tributo foi pago corretamente, não há que se falar em recuperação tributária, ok? A recuperação tributária superveniente, que é o caso, mais uma vez eu cito o DIFAL, que é o seguinte: quando foi pago, havia um decreto, nesse caso falando do estado de Goiás, havia um decreto que determinava o pagamento, ele foi pago, a Secretaria da Fazenda cobrou, contudo essa questão foi para a Justiça, né? Foi parar no Supremo Tribunal Federal e foi julgado que ele não poderia, como de fato não poderia mesmo, ter sido instituído por decreto, deveria ter ocorrido a existência, a promulgação de uma lei fixando a cobrança do DIFAL para a empresa do Simples Nacional. Em função disso, ele foi declarado inconstitucional, logo ele foi declarado indevido, e então nesse caso ele pode ser objeto de pleito de recuperação. Então só se recupera aquilo que foi pago indevidamente ou a maior, ok? Empresas do Simples Nacional. O que tem acontecido muito? Quando que é possível fazer a recuperação tributária? As empresas do Simples Nacional, quando ela chega na sua empresa, você faz o pagamento de uma guia do Simples Nacional, dentro dessa guia, muito provavelmente, se você é uma empresa comercial, dentro dessa guia você vai estar pagando INSS patronal, você vai estar pagando imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, certo? Se tiver ICMS, ICMS. Se a sua empresa também presta serviço, nessa guia também pode conter o ISS, certo? E, eventualmente, se você é uma indústria, também essa guia pode incluir o IPI. Então, esses tributos podem estar dentro de uma guia do Simples Nacional, dependendo do perfil da empresa, perfeito? Pois bem, ocorre que, desde quando foi promulgada a lei, lá em 2006, ela trouxe a seguinte redação: a guia do Simples Nacional não inclui o PIS e a COFINS quando ele for devido por substituição tributária ou por regime monofásico, certo? Vou falar aqui primeiro do PIS e COFINS porque é o mais comum, é o que mais se verificou o erro. E o que acontece? Muitas empresas, muitos escritórios de contabilidade não se atentaram a isso. Então, às vezes era comercializado um produto, né, que estava sujeito ao regime monofásico de PIS e COFINS, ou seja, em uma etapa anterior, normalmente o industrial ou o importador já havia pago o PIS e COFINS por toda a cadeia, ou seja, a venda seguinte não deveria ter ocorrência de PIS e COFINS, e esse imposto, no momento de fazer o pagamento do Simples, ele foi incluído na guia do Simples. Então, consequentemente, gerou um pagamento a maior, um pagamento indevido, e nesses casos é possível sim pleitear a recuperação tributária de uma empresa do Simples Nacional dos seguintes tributos, do PIS e da COFINS. Só que, o que ocorre? Quais produtos não estão dentro dessa modalidade do PIS e da COFINS em regime monofásico? Não são todos os produtos, são alguns. Exemplos de produtos de perfumaria, de toucador, medicamentos, segmentos de autopeças, certo? A grande concentração desses produtos estão nestes itens. Então, com as empresas que comercializam esse tipo de produto, quando elas pagaram a alíquota do Simples com a alíquota cheia, sem fazer a dedução, ela tem sim o direito de fazer a recuperação tributária do PIS e da COFINS, certo? Esse é o mais comum, mas também pode ter acontecido com ISS, quando estava sujeito a um ISS retido por imposição da legislação municipal, onde o serviço foi prestado. Então, o ISS já foi retido pelo município
e na guia do Simples ele não foi informado como retido, foi pago indevidamente, foi pago em duplicidade. Então é possível, né? Se foi pago em duplicidade, foi pago a maior. Então eu posso pleitear a recuperação desse ISS, certo? Nesse caso, junto à prefeitura. O mesmo raciocínio vale para o ICMS. No ICMS nós temos mercadorias dentro do Simples sujeitos à tributação normal e sujeitos à substituição tributária. Quando um produto da substituição tributária, quer dizer o quê? Que o ICMS já foi pago na etapa anterior. Se ele já foi pago e dentro da guia do Simples não foi informada essa condição, o que hoje é muito raro de acontecer, que a maioria dos preenchimentos são automáticos e os softwares já estão preparados para isso, a não ser que haja um erro no cadastro da mercadoria, né? Mas suponhamos que tenha sido uma mercadoria de substituição tributária, sujeita à substituição tributária, e o ICMS tenha sido pago também na guia do Simples. Nesse caso, também é possível pleitear uma restituição, perfeito? Então, tratando-se dessas empresas do Simples, é possível pleitear essa restituição quando o imposto foi pago de forma indevida, ou seja, não devia ter sido pago. E, infelizmente, o que nós estamos vendo ocorrer aí no mercado são algumas empresas com intenções duvidosas, estão oferecendo serviços de recuperação tributária, onde eles pegam todo o faturamento de uma empresa e informam que essa empresa foi todo o produto substituição tributária. Então, zera a cobrança do PIS e da COFINS e pleiteia a restituição. Essas restituições ocorrem, a Receita tem devolvido, mas no momento futuro a Receita pode identificar isso. Vou dar um exemplo. Nós temos lojas de roupas que têm recebido esse tipo de ofertas, certo? Então, você tem uma loja de roupa, a roupa não está sujeita ao regime monofásico de PIS e COFINS, não há o que se falar em recuperação tributária de PIS e COFINS para uma loja de roupas, certo? Então, esse tipo de situação é uma mentira, na verdade um golpe, são empresas mal intencionadas que estão interessadas em fazer ali um levantamento fraudulento, obter o seu ganho e depois vão deixar a empresa na mão. Se a Receita Federal depois identificar essa situação, a sua empresa vai ficar com problema. Então, se você tem uma empresa no Simples Nacional, você deve sim fazer um levantamento para ver se uma recuperação tributária é útil, é aplicável ao seu caso. Qual que é o cuidado que você deve tomar? Faça isso com uma empresa idônea. Converse primeiro com o seu contador. O seu contador deve ser um profissional de confiança, evidentemente. Converse com o seu contador, converse com uma empresa sólida, com uma empresa de confiança. Entenda, peça para ele um detalhamento do que está sendo recuperado, quais os tributos, qual mercadoria que está sendo aplicada à restituição, qual a base legal, onde está a lei que relaciona aquela mercadoria, dizendo que ela está no regime monofásico de PIS e de COFINS, certo? É importante fazer isso, porque do contrário você vai fazer um processo fraudulento, certo? No caso do DIFAL para o estado de Goiás, o estado de Goiás cobrou o DIFAL por decreto. Então, com a queda disso, com o julgamento e a repercussão geral que foi dada ao caso pela última decisão do STF de novembro de 2023, vocês podem sim pleitear essa recuperação do DIFAL, buscar de volta o DIFAL pago indevidamente. Contudo, isso deve ocorrer, até o momento, deve ocorrer por vias judiciais, certo? Administrativamente isso ainda não está disciplinado e provavelmente o Estado não deve disciplinar isso, não tem interesse, não há interesse do Estado em devolver esse recurso naturalmente. Mas as empresas que fizeram esse pagamento podem sim, por via judicial, solicitar a restituição desse valor, devem fazê-lo, certo? Pois bem, passamos agora para as empresas do lucro presumido e do lucro real. Também podem ter recuperação tributária? Também, normalmente. Tanto de PIS e COFINS, por estar comercializando um produto monofásico, né? Ou substituição tributária, ou até isento, nos casos deles aplicam-se as isenções, que tenha sido pago indevidamente, certo? No caso do lucro presumido, pode ser uma base de cálculo usada indevidamente, às vezes a base a ser utilizada era 8, usou-se uma base de 32, pode acontecer esse tipo de situação, certo? E sempre que você pagou um tributo a maior, você deve pleitear a restituição dele. Nós já temos uma carga tributária alta, certo? Então, é possível que isso tenha acontecido no caso também das empresas optantes pelo lucro presumido e pelo lucro real. Tem a questão da exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, que algumas empresas ainda não fizeram. Tem a questão de benefícios fiscais, que é possível se buscar também, certo? Que não tenham sido excluídos da base de cálculo do imposto de renda. Então, tudo isso é possível fazer. Tudo isso é verdade, é possível que seja feito. O que é a mentira? A mentira é aquela empresa que promete para você que todo e qualquer negócio, não importa o seu ramo, você vai ter imposto a restituir. Isso é uma mentira, certo? É uma mentira porque ela não tem fundamento legal. Não se aplica a todas as empresas. Aplica-se a algumas empresas, a alguns produtos, em determinados casos e situações, e quando a empresa efetivamente pagou o tributo, né? Nós já tivemos casos aí onde foi oferecido para a empresa recuperar impostos que ela nem havia pago, estava inadimplente. Isso é um absurdo, certo? Então, assim, prepare o seu departamento fiscal, seu departamento contábil, converse com os profissionais da sua confiança. Se a sua empresa pagou algum tributo indevido, ou de forma indevida, ou a maior, vá sim atrás desse tributo, vá buscá-lo, vá restituí-lo. Isso é importante, é necessário que seja feito. Contudo, esteja atento às fraudes, aos golpes que ocorrem no mercado, certo? Esse é um ponto muito importante para você ter um fluxo de caixa positivo, ter a recuperação desse tributo, mas sem expor a sua empresa a riscos desnecessários, a riscos não calculados, que decorrem às vezes da má intenção de algumas empresas que infelizmente conseguem atuar no mercado, ok? Só se você ficou no vídeo até agora, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e até o próximo.